Boa noite, tudo bem com você? O Identidade está no ar com mais uma história emocionante e você é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. No programa de hoje, vamos saber os detalhes de um acidente que marcou a história da aviação e da vida do Ricardo Trajano, que foi o único passageiro sobrevivente do voo 820 da Varig com destino para Paris. A sua história inspira muitas pessoas, não apenas como um sobrevivente. Enquanto as manchetes anunciavam o luto e a tragédia, a história do Ricardo era anunciada como um milagre. E você, quer participar aqui do Identidade? Envie um e-mail para identidadegeral@novotempo.com contando a sua história. A produção vai ler e entrar em contato com você, combinado? Eu vou para o intervalo bem rapidinho, são só 30 segundos, e na volta eu vou conversar com o Ricardo Trajano, que é o único sobrevivente da tragédia do voo 820 da Varig com destino a Paris. Eu volto já. De julho de 1973, um dia que vai ficar para sempre na memória do Ricardo Trajano. Ele estava dentro do voo 820 da Varig com escala em Paris e o destino final era Londres. Ricardo tinha apenas 21 anos e estava viajando para realizar um sonho pessoal. O acidente aéreo entrou para a história de um dos mais trágicos da aviação. Eram 123 pessoas que estavam no voo. E o Ricardo foi o único passageiro que saiu com vida. Os médicos pensavam que ele não sobreviveria e uma semana era o máximo que aguentaria. Cada respiração era uma batalha e cada momento uma conquista. Ricardo se tornou um símbolo de resiliência e esperança. E é com ele que eu vou conversar neste momento. Boa noite, Ricardo. Seja muito bem-vindo aqui ao Identidade. Obrigado, Gabriela. Boa noite. É um prazer estar aqui participando desse programa. Ricardo, seu sonho era conhecer Londres e você queria ir para lá assistir um show de uma das suas bandas favoritas. E no passado não existiam ali tantas companhias aéreas internacionais como existem hoje, né? Você economizou o seu dinheiro e nas férias da faculdade partiu ali no voo 820 da Varig rumo a Londres, mas com uma escala em Paris. Eu imagino que você estava ali empolgado com a viagem que marcaria a sua vida de uma outra forma. E já dentro do avião, você ficou bem à vontade, visitou a cabine 2 vezes, só que na terceira vez recebeu um alerta. Qual foi esse alerta? Olha, voltando um pouquinho, meu sonho era conhecer Londres, como você falou. Eu ia ficar lá cerca de um mês, era férias de faculdade, eu fazia engenharia civil lá na Universidade Católica de Petrópolis. E comprei a minha passagem, economizei meu rico dinheirinho, naquele tempo era muito caro viajar. E a Varig, naquele tempo, era a única empresa brasileira que fazia voos internacionais. E aí, super ansioso, como você falou, passageiro de primeira viagem, mas tinha um motivo principal que eu escolhi o meu lugar, as pessoas falavam, eu lia, quando acontecia um acidente aéreo, a cauda traseira do avião era a parte que ficava mais protegida. E naquele tempo não tinha como você fazer reserva antes, eu estou falando década de 70, né? E aí eu falei, eu quero ser o primeiro a chegar no aeroporto para fazer o check-in e escolher a minha poltrona lá atrás. E foi isso que aconteceu. E aí, durante o voo super tranquilo, e eu já tinha visitado a cabine 2 vezes, como você falou, e faltando 5 minutos para chegar na escala no aeroporto de Orly, em Paris, começou uma fumaçazinha pequena atrás de mim, na projeção do toalete, e eu, por puro instinto, saí dali, tirei meu cinto, as pessoas do lado viram a fumacinha, não deram importância, e eu segui em frente, andando. E aí o comissário lá na frente me deu uma bronca, falou, "Ô, garoto, chega de visitar a cabine, né? Você quer vir aqui pela terceira vez visitar a cabine, mas é proibido, está chegando o avião, volta para o seu lugar." E eu passei, Gabriela, direto do lado dele, sem dar a menor pelota, que ele estava falando, e parecia que alguma força divina, sabe, Gabriela, estava me impulsionando para frente. Não volta, não volta. E eu segui, cheguei lá na frente, o avião começou a
uma fumaça. O avião virou uma câmara de gás, fumaça preta, negra, matando todas as pessoas, infelizmente, sentados nas poltronas. E eu ali na frente, eu me lembro muito de uma frase que diz: aprenda as regras e quebre algumas. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E lá na frente eu fiquei em pé, não enxergava um palmo na minha frente e comecei a me despedir da vida. Um flashback, um filme na minha cabeça, em fração de segundos, minha família, meus amigos, eu falando, eu vou morrer. E aí caí, porque o avião perdeu muita altura, estava procurando lugar para fazer um pouso de emergência e conseguiu fazer uma plantação de cebolas. Assim que ele fez o pouso, parou, eu apaguei e o teto todo, aquela fuselagem toda, foi caindo em chamas em cima de todas as pessoas e caiu uma placa muito grande nas minhas costas. E E essa você, história de... perdão, Ricardo, Pois não, você não se pois lembra ali não. do momento do impacto do pouso de emergência, né? Mas você sabe que os bombeiros te Lembro. encontraram vivo. Ah, você lembra do impacto? O impacto eu me lembro. Assim que ele parou, eu apaguei. Uhum. E aí os E tem bombeiros, uma então, coisa... te encontraram vivo perto da cabine e acharam que você era, inclusive, um dos pilotos da aeronave, né? Todas as pessoas do voo, ali, os passageiros estavam mortos, menos você. Como é que foi dada essa notícia em todo mundo? Foi interessante porque, na verdade, eu não estava ali, o meu corpo estava em frente àquela porta da frente que abre. O primeiro corpo era o meu ali estirado. Atrás de mim tinham vários comissários mortos. Os bombeiros chegaram para retirar meu corpo, pensando que eu estava morto. E quando ele subiu a escadinha, ele viu que eu estava respirando, me retirou rapidamente, me colocaram no helicóptero. E aí, minutos depois, eu estava chegando no hospital, sem roupa, muita fuligem, irreconhecível, muito queimado. E tinha um pessoal da Varig lá dentro do hospital que falou assim: ah, esse cara é o nosso comissário, é o Sérgio Balbino. Que eu tinha um porte físico do Sérgio, totalmente irreconhecível, né? Eles pensando que eu fosse o Sérgio Balbino. O Sérgio, que era um comissário, tinha morrido. Então, a primeira notícia é que o Ricardo estava morto e eu era o Sérgio Balbino. E nesse período eu fiquei 30 horas em coma. Também não sei te explicar por quê. Eu pedi uma folha de papel, isso eu não me lembro. E as pessoas falando Sérgio Balbino, e eu peguei uma folha, escrevi num bilhete, com muita dificuldade, uma letra de criança, muito tremida, escrevi meu nome, nome do meu pai, endereço, telefone. Os caras foram na lista de tripulantes, porque eu era um tripulante. Ah, não é o Sérgio, de repente é Ricardo Trajano, vamos ver aqui o nome dele aqui como tripulante. Não achavam, foram na lista de passageiros, encontraram meu nome, a turma ficou louca. Falou assim, mas como é esse cara? Esse cara passageiro lá na frente com os comissários e todos os passageiros mortos, sentados nas poltronas. E aí, lá em casa estava um velório, meus amigos, meu pai encomendando sepultamento e minha mãe era a única que falava que eu estava vivo. E os meus amigos falando, coitada da mãe do Ricardo. E aí a Varig liga lá para casa, falando, olha, a gente queria comunicar ao senhor, foi o meu pai que atendeu, seu filho está mal, mas está vivo. E aí de uma festa, de um velório, virou uma festa. Olha só, o seu estado era realmente muito grave, né? Você estava com muitas Grave. queimaduras. Os médicos E disseram, o pulmão. inclusive, que você não sobreviveria muito tempo ali, talvez por uma semana. Por quanto tempo que você esteve internado? Ai, porque, na verdade, além das queimaduras profundas, a fumaça que eu respirei, que matou todo mundo, e meu estado era gravíssimo. Minha primeira radiografia de pulmão, atestado de óbito. As pessoas não me davam uma semana de vida. Eu fiquei 2 meses no CTI lá na França, em Paris, e depois mais um mês, não no CTI, na Beneficência Portuguesa, no Rio de Janeiro. Agora, enquanto você estava ali no Centro de Terapia Intensiva, né, o CTI, os seus pais não podiam entrar, mas escreviam então cartazes que te deram ali muita força para você conseguir sair do CTI. O que que eles escreveram, né? Também, inclusive, tinha cartazes de outras pessoas que também estavam motivando você. Na verdade, os cartazes que meus pais faziam, eles não podiam entrar no CTI.
faziam frases tipo assim: vamos lá, Ricardo, força, Ricardo, você vai sair logo daí. É claro que eu comentando essas frases aqui agora, nesse momento, são frases até bobas, né? Mas lá onde eu estava, eram frases cheias de fé, esperança, energia. Eu ficava esperando todo santo dia uma frase diferente. A enfermeira chegava para mim com um cartazinho, toda 4 horas da tarde, e mostrava para mim. A outra coisa que você está falando não eram cartazes de amigos, eram cartas que eu recebia. Naquele tempo eram cartas, né? Quem já não lambeu o selo e colocou numa carta, o pessoal Verdade. da velha guarda. Então eu recebia dezenas de cartas diariamente. E essas cartas, a maioria, por incrível que pareça, Gabriela, eram de pessoas que eu não conhecia. Eram de várias localidades do Brasil, até mesmo de outros países, mandando força, falando: Ricardo, puxa, eu não te conheço, mas quando você sair aí do hospital, quero encontrar com você pessoalmente e te dar um grande abraço. E aí, Gabriela, eu comecei a ver esse outro lado do mundo, né? A gente está acostumado a ver um mundo tão hostil, tão cheio de coisas, guerras. E aí você vê esse outro lado do mundo, você fala, gente, ainda tem pessoas incríveis, afetuosas, generosas, solidárias, te enviando força. E aí, essa história de ver o outro lado do mundo, eu encontrei com um grande amigo 2 anos depois do acidente, e esse amigo meu, conheço ele desde garoto, ele sempre teve um lado espiritual muito forte, ele lê, ele escreve muito, e aí nos encontramos na rua, lá no Rio, ele falou, Ricardo, eu queria falar muito com você, eu sei que você não tem problema de falar sobre o acidente, mas eu queria saber aqueles momentos de sufoco que você passou lá em cima. E eu falei, como eu falei há pouco para você, veio um filme na minha cabeça, me despedindo da vida, e falei com ele, Nelson, eu sentia alguém me abraçando, e com Uhum. certeza era a morte me levando, era a morte me abraçando. Ele colocou a mão no meu ombro, eu me emociono até hoje. Ele falou, Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo, era a mão de Deus te dando um abraço, era o seu anjo da guarda. Eu fiquei tão emocionado aquele dia Eu imagino. e falei, que coisa linda que você está falando para mim. Eu jamais pensei nisso. Você me nocauteou aqui no meio da rua. E eu procuro falar sempre esse caso nas palestras que eu faço. Eu Uhum. falo muito sobre isso, sobre essa força divina que me ajudou. Eu devo muito a Deus, sabe? É Eu verdade. rezo todo dia, eu levanto e a primeira coisa que eu faço é agradecer por eu estar vivo, vivendo mais um dia, com muita saúde, muita fé, esperança. Agradeço sempre Tem mesmo, aquele sim. tem mesmo muito Oi? motivo para agradecer, né, Ricardo? Tem que agradecer mesmo. Demais, demais. Eu Eu imagino, costumo dizer que eu estou no lucro. Ah, pois não. eu imagino ali que foi um momento de muita luta enquanto você esteve internado também, mas você precisou ter ali força emocional para passar por tudo isso. E você aí de casa talvez também tenha enfrentado alguns desafios, né? Deus entende que você tem passado e está pronto para te ajudar. Ele se importa com você, por isso criou estratégias para te fortalecer, inclusive emocionalmente. E a revista Esperança Sentimentos, a ciência do existir, te ensina ali a colocar em prática essas estratégias. Você quer saber mais sobre isso? Quais são essas estratégias? Peça a sua revista Esperança, a Ciência do Existir agora mesmo, Sentimentos, a Ciência do Existir. O número já aparece aí para você, o 0 operadora 12 21 27 31 21. Ela não vai ter nenhum custo, tá bom? Você também pode pedir pelo WhatsApp, é só mandar uma mensagem para o número 12 98244 4449. Com essa revista aqui, você vai entender o que Deus tem para a sua vida e que Deus te usa, inclusive para te curar. Ricardo, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui, eu vou chamar o intervalo, mas logo em seguida a gente já continua esse bate-papo, porque essa história é realmente impressionante, o único passageiro sobrevivente de uma tragédia aérea e tem muito a nos ensinar. Então eu volto em instantes aqui no Identidade. O
Identidade está de volta e hoje nós estamos conhecendo a história do Ricardo Trajano, que é o único passageiro sobrevivente do acidente aéreo que aconteceu no dia 11 de julho de 1973. O avião estava ali a menos de 5 minutos de pousar no seu destino, o aeroporto em Paris, na França, mas isso não aconteceu e um pouso de emergência precisou ser realizado. Eu já estou aqui em conexão novamente com o Ricardo Trajano. Ricardo, divulgando ali o motivo que causou o acidente, né? Ou até hoje eles não deram uma justificativa sobre o que aconteceu. Que fumaça era aquela saindo ali da região do toalete? Gabriela, eu estou até escrevendo, já escrevi um livro, agora a editora vai lançar no próximo semestre. E um dos motivos de eu estar escrevendo esse livro, é claro que agradecendo muito a Deus, agradecendo a toda essa força divina. A causa do acidente foi um laudo, se me desculpa falar, mas ridículo. Um ano e pouco depois, a Varig dizendo que foi uma ponta de cigarro no banheiro. Historinha para boi dormir, na verdade. E o que as pessoas falam, eu conversei com muitas pessoas ligadas à aviação, profundamente técnicos, e que falaram comigo também, além de um comissário que eu conversei com ele há uns anos atrás, o Brasil tinha comprado os aviões Mirage, que eram aviões supersônicos, na época, 73, era o Médici no poder, o governo era muito ligado à Varig. E alguns assentos injetáveis desses aviões supersônicos vieram com problemas. E você sabe que esses assentos injetáveis têm componentes explosivos. E eles colocaram no porão do meu avião. E na despressurização do avião, que já devia estar uns 2.000, 2.500 metros de altitude, aquilo ali exalou e foi uma loucura. Foi muito rápido e com certeza foi isso. Agora, você me perguntar, você tem prova, Ricardo? Não tem, mas eu tenho muitas provas de pessoas falando sobre isso. Então, uma das minhas intenção de estar publicando esse livro é sobre a causa do acidente. É um dos motes principais para mim que eu vou falar no livro. E espero que um dia isso venha à tona. Agora, em fevereiro de 1975, né, um ano e meio depois, você voltou a viajar e foi para o mesmo destino acompanhado de um amigo. Inclusive, esse foi um presente da companhia aérea, né? Você não ficou com trauma do acidente? Conseguiu voar pouco tempo depois? Não, em primeiro lugar, não foi um presente da companhia. Quando eu entrei na loja da Varig, a mesma loja que eu comprei meu sonho, que não cheguei lá, eu falei com ela, eu gostaria de uma passagem para Londres com escala em Paris. E ela, claro que ela abriu um sorriso, porque a passagem era muito cara, e me passou o preço. Eu falei assim: não, 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 você não está entendendo. Isso um ano e pouco depois. Sabe aquele sobrevivente, aquele único passageiro daquele voo e tal? Sei, sei. Pois é, esse passageiro sou eu. Ela levantou, me deu um abraço super carinhoso. Aí eu falei com ela: deixa eu te explicar uma coisa. Eu paguei cash, eu paguei a minha passagem à vista, ida e volta, e não cheguei nem na primeira escala da ida. Você não acha que a Varig tinha que me dar uma outra passagem? E só assim, depois de eu ter falado isso, que a Varig me concedeu essa passagem e eu viajei com um grande amigo meu, Maurício Valadares, que mora no Rio, e já no avião lá em cima, já no ar, o Maurício, muito nervoso, falou assim: Ricardo, eu estava tranquilo. Vou te confessar uma coisa, Ricardo, se você levantar dessa poltrona, mesmo que você for no banheiro, eu vou atrás de você. E eu brinco com ele até hoje. Acreditando ali Então, no seu graças a instinto, Deus, né? Gabriela, graças a Deus, eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, traumas, frustrações, decepções, mas graças a Deus eu nunca sonhei com esse acidente e entro no avião tranquilamente. Que bom. Enfim, é isso. Que bom, né? Deus te ajudou, inclusive, nisso. E você foi o único passageiro ali que sobreviveu, mas teve um comissário francês que também escapou, né? Você ainda tem contato com ele? E eu tenho contato, sim, com o Alain Tercis, que mora em Paris, ele tem um apartamento em Copacabana, no Rio, e ficamos de encontrar da próxima vez que ele vier aqui. Aqui não, lá no Rio de Janeiro. E quem que é o Ricardo após o acidente, né? Você construiu uma família, conta pra gente quem que é o Ricardo.
Bom, eu vim para Belo Horizonte há 30 anos atrás, casei com uma mineira e tenho duas filhas maravilhosas, a Júlia, de 26 anos, que mora em São Paulo, já formada, e a Marina, que mora aqui, 23 anos, se forma agora em Direito, já passou até na OAB. E então eu fico muito feliz, sabe, de ter uma família muito legal. Tenho um carinho enorme. Minhas grandes confidentes são as minhas filhas. E as palestras que eu faço, sabe, Gabriela, eu procuro falar muito sobre as reflexões pós-acidente. Então, eu dou uma sacolejada nas pessoas que precisam ouvir isso, e eu falo muito sobre. Eu até brinco, eu tenho uma receita de bolo imaginário, eu não sei fazer bolo, mas é o meu bolo da resiliência com recheio de antifragilidade. E os ingredientes para fazer esse bolo, sabe, são fundamentais na nossa vida. O quanto isso me ajuda a refletir diariamente, por isso que eu gosto de passar isso para as pessoas também refletirem. O Uhum. ingrediente principal que eu diria a você é de não se vitimizar. A gente tem mania de achar que o mundo está contra a gente, ficar chorando pelos cantos, achar que a gente não é capaz, falar que não tem tempo para nada. Eu digo sempre para as pessoas, gente, vocês têm saúde, vocês têm a coisa principal que é saúde. A segunda coisa que eu digo é o otimismo. Não é para você ser um grande otimista, mas que você tenha um pouquinho de otimismo e dê para colocar ali na batedeira para fazer o bolo, isso já é o suficiente. O terceiro ingrediente que eu diria para você é o bom humor, por incrível que pareça. Eu aprendi a ser bem-humorado com aqueles enfermeiros que cuidavam de mim num ambiente pesado, hostil, que era um CTI. Eles vinham sempre em duplas, mas com uma energia, um bom humor. Você não acredita. Eu falava, gente, como é que esses caras são bem-humorados assim? Eu comecei a cultivar isso desde lá. E graças a Deus, esse bom humor me acompanha diariamente. Eu digo sempre que o bom humor, Gabriela, renova a esperança. Uhum. É Quarta verdade. coisa é empatia. Aquela mão dupla que a gente tem que ter com as pessoas, sabe? Aquele olhar, aquele afeto, aquele abraço, aquela coisa de se colocar realmente no lugar da pessoa, de ter compaixão. E eu diria para você que o quinto ingrediente é a autoconfiança. Acredite em você, acredite que você é capaz, acredite nas suas crenças, acredite, ore sempre, todos os dias para Deus. Você vai concretizar essas coisas todas. E aí eu tiro esse bolo imaginário do forno, cheiroso, fofo, saboroso, ainda coloco uma canelinha que eu chamo de ousadia. Ousadia para a gente criar, ousadia para a gente empreender as nossas ideias. Então, eu tenho uma frase muito bonita do Rubem Alves, que eu adorava ele. O Rubens dizia o seguinte: milho de pipoca que não passa pelo fogo será sempre milho de pipoca. As grandes transformações acontecem quando nós temos que passar pelo fogo, pelas pressões, pelas dificuldades, e aí sim nos transformarmos numa belíssima pipoca. É verdade, gostei dessa analogia aí, viu? Ricardo, quem quiser te convidar para dar uma palestra, enfim, saber mais sobre esse bolo que você comentou aqui, qual que é o seu contato, por onde as pessoas podem te achar? Olha, posso passar o meu contato aqui do Instagram, que é Ricardo. Se você colocar Ricardo Trajano, você já acha, mas é Ricardo Chust, Chust, Trajano. Mas basta colocar Ricardo Trajano. Lá Perfeito. tem meu telefone de contato e o meu e-mail, não me lembro se está lá no Instagram também, mas o meu e-mail é ricardoctrajano@gmail.com. Ótimo. E essas palestras que eu faço, Gabriela, é muito gratificante. A troca que eu tenho com as pessoas. E te digo mais, comecei a fazer palestras de 6 anos para cá somente. Olha E só. aí é uma longa história, pois é. E eu quero fazer que Deus me dê saúde, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Que bom. Ricardo, mais uma vez, obrigada por ter contado a sua história aqui. Que Deus continue te abençoando, né? A gente vê que Ele preservou sua vida porque Ele tinha um propósito e você consegue tirar grandes lições de tudo isso que aconteceu e ainda passar isso adiante. Então, obrigada mais uma vez e uma ótima noite para você.
Obrigado, eu que agradeço, Gabriela. Um grande abraço a todos. E a você aí de casa, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.